prezados seminaristas, reverendas irmãs, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, um dos temas mais importantes deste domingo, terceiro depois da Epifania, é a fé. Uma firme persuasão, uma clara convicção no poder de Deus e na bondade de Deus. Contudo, meus queridos irmãos, esta persuasão, convicção, confiança no poder e na bondade de Deus devem ser acompanhados da nossa boa vontade, pois uma fé sem obras é uma fé morta. E assim, ancorados e alicerçados no poder de Deus, na bondade de Deus e com a nossa boa vontade em agir e fazer por Deus, nós alcançaremos a salvação. Persuasão e convicção, queridos irmãos, que se destaca para nós no leproso, que se aproxima de Jesus, confiante no seu poder e confiante na bondade de Jesus. Senhor, se tu queres, podes curar-me. Fé no poder e na bondade de nosso Senhor. Persuasão e convicção no poder e na bondade de nosso Senhor, que nós vemos no centurião, que se aproxima diante de Jesus e pede um milagre, porque acredita no poder grandioso de nosso Senhor e ao mesmo tempo acredita na bondade do seu coração. Uma fé tão convicta que nosso Senhor teve que elogiar a fé do centurião e recriminar a falta de fé do seu povo. A fé de Santo Agostinho, queridos irmãos, é o princípio da salvação. Não nos esqueçamos que a fé é um dom. A fé é preciosa. A fé é um dom precioso que Deus nos concede. E diante de um dom tão grande, nós precisamos agradecer. Nós precisamos zelar e guardar como de fato é preciosa. Precioso esse dom, preciosa a nossa fé. Agradecermos cada dia pela fé que nós recebemos, por esta convicção, por esta confiança que nós podemos ter na palavra de Deus, no poder de Deus, na bondade de Deus. E queridos irmãos, nos diz o apóstolo São Paulo, o que nós temos que não recebemos? Se nós recebemos como dom, nós precisamos agradecer cada dia. Nunca nos esqueçamos de agradecer a Deus o dom da fé que nós recebemos. Mas a gratidão, queridos irmãos, precisa ir acompanhada também da fidelidade. Agradecer e buscar cada dia ser fiel a Deus nosso Senhor pelo dom que recebemos. Nunca vos mostreis ingratos ao dom de Deus, exorta para nós Santo Agostinho. Nunca sejamos desagradecidos ou ingratos com nosso Senhor diante dos seus dons. Sejamos agradecidos pelo dom que recebemos da fé e peçamos ao mesmo tempo a graça da fidelidade. Queridos irmãos, nesta semana a nossa administração apostólica completou 15 anos. Aqui abro um parênteses. É um dom que também recebemos, dom da nossa fé. E nós precisamos agradecer. Agradecer a Deus pelo dom da administração apostólica. Agradecermos a Deus por esse precioso dom que é carregado de riquezas. E é claro, a verdadeira gratidão precisa ir acompanhada de fidelidade. Amar e conservar tudo aquilo que nós aqui temos. Amar e conservar os dons preciosos que a liturgia tradicional nos proporciona, como o silêncio, a sacralidade, o respeito para com o Santíssimo Sacramento.
estarmos na Santa Missa de joelhos, recebermos a Sagrada Comunhão como sinal de adoração ao nosso Supremo Senhor de joelhos, como sinal de respeito, sentido do mistério, sacralidade, o acesso ao presbitério limitado como sinal, como lugar sagrado, e tantos outros dons, a maneira de se vestir, a decência e a maneira de se vestir, especialmente quando nos aproximamos da Sagrada Comunhão. O nosso exterior precisa manifestar o nosso interior recolhido, respeitoso. O nosso exterior precisa manifestar a fé que nós temos no coração. O uso do véu para as mulheres como um sinal de respeito. E falando de modéstia para se aproximar da Sagrada Comunhão, para participar da Santa Missa, serve também para os homens. Modéstia não é só para as mulheres, especialmente nos nossos dias onde a moda cada vez mais torna os homens mais femininos, explorando o corpo, mostrando o corpo sensualmente. Queridos irmãos, tudo que recebemos é dom. E nosso Senhor nos mostra no Evangelho, elogiando a fé do centurião e ao mesmo tempo reprimindo a falta de correspondência e a falta de fidelidade do seu povo. Muitos virão do Ocidente e do Oriente, e aos filhos, ao povo de Deus, será renegado o reino. Eles serão lançados nas trevas exteriores. É palavra de nosso Senhor. Agradeçamos, amemos e conservemos todo o dom que recebemos, toda a fé que nós temos e tudo aquilo que demanda da nossa fé, que está ligada à nossa fé. A fé, prezados irmãos, precisa ser vivida. A fé é um dom precioso, mas não basta ter a fé, é preciso ter uma fé operante. Nos diz o apóstolo São Tiago que uma fé sem obras é uma fé morta, e uma fé morta não nos traz a salvação. Não basta ter fé. Nós conhecemos muito bem o princípio protestante de Lutero da fé fiducial. Basta crer. Dizia desgraçadamente Lutero, peca fortemente, mas crê mais firmemente ainda. Isso é contra a Escritura, isso é contra Deus. Nós precisamos crer, queridos irmãos, e praticar. Nós precisamos crer e colocar a nossa fé em ação, porque uma fé sem obras é uma fé morta. A nossa fé exige de nós tantas ações. A fé exige de nós fazer tanta coisa e deixar de fazer tantas outras coisas. Por isso que nós temos preceitos, por isso que nós temos mandamentos. O domingo, por exemplo, não basta dizer eu acredito em Deus e eu louvo Deus na minha casa. A Santa Missa Dominical é um preceito. E se nós católicos faltamos à Santa Missa, nós pecamos gravemente. A fé exige de nós atitudes concretas, ações concretas. A fé exige de nós se abstermos de tantas coisas, lugares que não podemos ir, ambientes que não podemos frequentar, atitudes que não podemos ter, conversas que evitar, companhias que evitar. Tudo isso é exigência da nossa fé. Não nos iludamos. Apesar de não professarmos, tem tantos católicos que vivem essa máxima protestante. Não tem problema pecar, basta crer. Tem problema pecar, porque o pecado conduz à condenação. É preciso crer e é preciso praticar segundo aquilo que nós cremos. É preciso fugir do pecado. O pecado tem problema sim. Nós precisamos sim ser diferentes do mundo, porque senão não alcançaremos a salvação. Senão nós seremos também, segundo a palavra de Jesus, lançados nas trevas exteriores, no inferno.
longe de nós o pecado, pratiquemos o bem. E como exemplo ainda desta fé operante, nos diz o apóstolo São Paulo na epístola: nunca pagueis o mal com o mal. Ao contrário, vencei o mal com o bem. É obra da fé, praticar o bem. Praticar o bem especialmente para com os nossos inimigos. Ao contrário da vingança, nos ensina São Paulo, faça o bem para o seu inimigo. Nos diz Santo Ambrósio que a vingança é a maior vitória do inimigo. Aquele que se deixa dominar e age com vingança, está sendo dominado pelo inimigo e perdeu. A nossa vitória, a nossa força está no perdão, está no bem que praticamos, e assim nós venceremos o mal. Portanto, queridos irmãos, nesta firme persuasão, nesta clara convicção que nós temos no poder de Deus, na palavra de Deus e na bondade de Deus que nos salva, que nos dá tantos dons, que nos dá tantas graças e tantos meios de salvação, mas ao mesmo tempo com a nossa boa vontade em praticar, em colocar em ação a nossa fé, nós alcançaremos a salvação. Renovemos a nossa fé, renovemos a nossa confiança no poder de Deus, renovemos a nossa confiança na bondade do coração de nosso Senhor. Jesus é Deus e pode tudo. Jesus é bom, é cheio de misericórdia e tem graças abundantes a nos oferecer. Renovemos a nossa fé, mas ao mesmo tempo, renovemos o nosso compromisso de viver da fé, de colocar a nossa fé em ação, de vivermos uma fé operante, para que o mundo veja que somos cristãos, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Que Nossa Senhora, nossa mãe, aumente a nossa fé e nos ajude a colocarmos cada dia a nossa fé em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.